capítulo de hoje é o capítulo 11. Aqui nesse capítulo acontece uma coisa muito triste. Na introdução eu já mencionei que a rainha de Sabá ficou encantada com a sabedoria de Salomão. Não sei exatamente quanto tempo passou essa visita até o ponto exato de hoje, não é? Ou o ponto deste capítulo de hoje. Também ele condensa vários anos da história de Salomão, mas é um capítulo muito triste. É um capítulo extremamente triste. Vou repetir, a Bíblia sempre mostra o melhor e o pior das pessoas. Por isso eu creio neste livro. Este livro não conta uma história de um super-herói, não é? Que nunca falha, nunca erra, que tem força para realizar todos os seus combates e tudo mais, ganhar os seus combates, não. A Bíblia mostra o melhor e o pior das pessoas, porque há a solução, sempre a solução. E aqui nós encontramos um capítulo negro, absurdamente negro. O primeiro verso diz assim: ora, além da filha de Faraó, não é? Amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. A ordem de Deus lá atrás, lá quando Josué leva as tribos, 2,5 do lado ocidental, oriental, e do lado leste, ou melhor, e 9,5 tribos do lado oeste do Rio Jordão. Então ele entra e diz assim: não, Deus está dizendo para não se casar com as pessoas que não acreditam nele, esses povos todos devem ser tirados desta região de Canaã, nós não podemos admitir que eles fiquem aqui porque eles vão enfraquecer a nossa fé, não devemos ter casamentos mistos. Não é só questão de ele é estrangeiro, não, é porque o estrangeiro trazia um Deus diferente, e foi exatamente o que aconteceu aqui. A informação que se tem da esposa egípcia, né, de Salomão, é que ela se converteu, não é? Ela se converteu. Ela adorava o Deus verdadeiro, embora fosse egípcia. E quando ele se casou com ela, o Egito não tinha lá essa força toda que a gente conheceu lá atrás com os faraós, né, no tempo de Moisés e tudo mais. Mas acontece que além dela, ele amou muito, mas teve outras mulheres. Então aqui, moabitas, Deus diz, não convivam com os moabitas, com os amonitas, com os edomitas, com os sidônios, com os heteus, ou as heteias aqui no caso, né? Então vocês não se casem com essas pessoas. Ele foi e se casou com essas mulheres. Bom, o problema está em se casar com alguém que não tem a mesma fé? Bom, pode começar por aí. Por quê? Porque enfraquece a fé. Enfraquece a fé em Deus. E enfraqueceu tanto, olha o verso 2. Mulheres das nações, de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. A estas se apegou Salomão por amor. Se apegou a elas por amor e adorou os seus deuses. Então tudo bem, eu vou adorar 90% o Deus verdadeiro e 10% eu vou adorar o Deus desse século, os deuses que estão por aí, os novos deuses. Isso adianta? Não, ou é tudo ou é nada. Que nação, que casa vai ser boa se estiver dividida? Qual a nação que vai ser vitoriosa se estiver dividida? Nenhum reino dividido chega a lugar nenhum. Por isso que a Bíblia diz, deixará o homem sua casa, deixará a mulher sua casa, tornar-se-ão uma só carne. Esse é o objetivo do casamento. A nação era a mesma coisa, Deus está no controle. Então eu quero ser o rei de vocês, não, queremos ter um rei, todo mundo tem, mas eu sou o rei de vocês. Vamos continuar com os juízes, nós já vimos isso aí em capítulos, em livros anteriores, né? Na realidade. Não, nós queremos, tá bom, então pode escolher. Primeiro rei, não funcionou, Saul não funcionou. E Davi, foi bem, não, também escorregou por aqui, por ali. Salomão, agora a história de Salomão vai nos ensinar uma lição que não era para ter um rei. Deus devia ser o rei. Eles não deveriam ter, porque o rei, ele disse, o rei vai colocar vocês para trabalharem no palácio, o rei vai escravizar vocês, se o rei se desviar de mim, todos se desviarão. E foi o que aconteceu. Exatamente o que aconteceu. Salomão se apegou a esses deuses através delas, né? Das mulheres. Ele chegou a ter 700 mulheres.
princesas e 300 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. 1000 mulheres, né? Como é que faz para passar uma noite com cada uma? Cada 3 anos passava uma? Não sei. Não sei como é que funcionava isso. Mas ele tinha um verdadeiro harém, ele tinha riqueza, subiu-lhe a cabeça a sabedoria. Ele começou a adorar outros deuses. Olha, imagine alguém que fez uma oração tão linda, vimos aí capítulos atrás, acho que foi o 8, a oração que ele faz para Deus, de agradecimento. Senhor, perdoa o teu povo, perdoa o estrangeiro que orar nessa casa. Senhor, aqui está o melhor. Ele fez o melhor para Deus, estabeleceu, a glória do Senhor encheu a casa, mas o coração, ele se apegou a essas mulheres, e por ter se apegado a essas mulheres, elas lhe perverteram o coração. Não foi culpa das mulheres, foi culpa dele. Claro que elas trouxeram essa semente, né? Mas foi a culpa, a escolha foi dele. A escolha de estar com essas mulheres foi dele. E aqui, nos versos seguintes, nós vamos ter uma quantidade de deuses. Eu quero pedir que o nosso editor coloque para a gente aqui. O verso 5 diz que ele seguiu, verso 5 a 7, 4 deuses. E cada um pior que o outro. Astarote, vejam aí a imagem que temos de Astarote. Uma imagem, não era Deus, não era o Deus que ele conhecia, que lhe deu a sabedoria. Aqui temos no verso 5 ainda, Milcom. Vejam esta imagem de Milcom. Todas essas imagens, agora a partir de Milcom, mostram um Deus que aceitava sacrifício de crianças. De animais também, mas de crianças, e as colocava no ventre. Aqui então, o verso 6 diz que fez Salomão que era mau perante o Senhor e não perseverou em seguir o Senhor como Davi seu pai. Seu pai teve problemas, mas nunca deixou de seguir o Senhor. Quando ele pecou com Betseba, ele foi e se arrependeu. Não é? Ele escondeu o pecado, mas ele se arrependeu. Ele não adorou outros deuses. Salomão adorou outros deuses com toda a sabedoria que Deus lhe deu. Isso é uma questão pessoal. Eu posso escolher essas coisas. Eu não estou garantido se sou pastor, se sou filho de pastor, se sou padre, se sou líder religioso. Não estou garantido se eu não beber da água todos os dias. Ele parou de beber da água boa e bebeu da água suja e se contaminou. No verso 7, mais alguns deuses aparecem. Aqui o deus Quemos, né? Quero que o editor coloque aí esse deus Quemos, que era a abominação de Moabe. Ele se casou com uma moabita, né? Vejam que tem também essa ideia de alguém que está recebendo aí sacrifícios. E o deus Moloque, finalmente, aí vai uma imagem do deus Moloque também. Há outras imagens também parecidas, mas é o Deus que recebia as doações, as ofertas, e crianças eram mortas. Como é que Salomão pode entrar numa dessa, você pode perguntar? Ele andou nos caminhos do Senhor, como é? Sim, porque ele se afastou do Senhor. Você não começa adorando o Deus Moloque, né? Amanhã. Não, uma coisa de cada vez, um passo de cada vez, se afastando um pouco aqui, um pouco ali. Às vezes a bebida pode lhe afastar de Deus. Às vezes os olhares demorados em relação a alguém do sexo oposto, a pensamentos libidinosos que aparentemente podem ser controlados, não é? Não vou chegar às vias de fato, eu posso ir me afastando. Uma dúvida aqui, outra dúvida ali, as coisas não acontecem de uma vez. Eu, um dia desses, contei uma história para as crianças lá da minha igreja, lá do Morumbi. Você sabe, eu sou pastor da comunidade adventista do Morumbi, lá no Panambi, né? E eu gosto de contar histórias para as crianças ali antes do sermão. E eu levei uma pessoa forte da igreja e coloquei em volta dela um barbante, um fio, né, de costura, na realidade, e perguntei se ela podia arrebentar, e ela arrebentou uma volta. Eu coloquei 2, arrebentou também. Aí fui colocando voltas e voltas e voltas e voltas e voltas, aquilo ficou grosso e ele não conseguiu arrebentar. Assim trabalha o diabo, com você e comigo. Estou sendo bem claro, né? Ele, de vez em quando tem uns cachorros aí latindo, aqui estamos num ambiente externo, isso é normal aqui, né? Mas você sabe, o diabo não trabalha deixando as coisas assim rápidas, não é? Um pouquinho cada dia, um fiozinho cada vez, enredando, 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 até que você não consegue sair mais. Isso é para qualquer coisa. Quando você olha para alguém do sexo oposto, eu já mencionei, no escritório, na escola,
e você é casado, e você começa a navegar, a surfar na onda, não é? É uma vez, é outra, até vira o primeiro convite, um café, uma coisa assim, um jantar, e pronto. As coisas vão indo aos poucos. Ele faz esse é o trabalho dele. E ele trabalhou assim com Salomão. E o verso 3, né, que eu já li, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Deixar bem claro. Elas perverteram o coração porque ele deixou, porque ele quis, porque ele foi atrás. Que diz que ele as amava. Não é? E elas perverteram o seu coração. E esses deuses aqui eram deuses que a adoração a eles era uma verdadeira barbaridade. Levar crianças para que ele pudesse consumir no seu ventre. Você viu aí algumas dessas ilustrações, né? Ilustrações que a gente acredita que eram as mais próximas. Aí o verso 9 diz que se acendeu a ira de Deus contra ele, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor Deus de Israel, que 2 vezes lhe apareceram. Uma das vezes Deus disse assim: o que você quer? Ele disse: eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria. Você não pediu riqueza? Eu vou lhe dar sabedoria e vou te dar também a riqueza. Quem sabe a riqueza e a sabedoria não foram bem administradas por ele, né? E ele se desviou de Deus por causa destes cultos que ele aprendeu com estas suas mulheres. Então, meu querido, minha querida, as coisas não acontecem de uma vez. A gente vai se distanciando aos poucos. Eu repito porque isso é importante. É importante você ter bem isso em mente. Ninguém sai assim: hoje está um bonito dia para eu cometer um adultério, está ótimo hoje. Não, não é assim. Vão fazendo, as coisas vão acontecendo pouco a pouco. Então, verso 10, assim: acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse outros deuses. Seu pai, Davi, não seguiu outros deuses. Teve um pecado horrível, mas não seguiu outros deuses. E ele seguiu outros deuses. Aí Deus disse então, verso 11: tirarei de ti este reino e darei a teu servo. Um dos reinos ficaria com o servo, Jeroboão, a parte de Israel. Mas ele teria também um dele. Contudo, verso 12: não o farei nos teus dias por amor de Davi. A Davi teu pai, da mão do teu filho o tirarei. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, que não teve outros deuses, que amou somente a mim, pecou, mas buscou ajuda. Então eu vou te dar, então, e surgiu o reino de Judá. E aqui vai ter essa diferença. E Deus suscita agora adversários, Haddad e Rezon. Haddad, que teve que fugir aqui para o Egito, odiava os israelitas, fugiu por causa de Davi, não é? E se casou com a irmã de Táfnis, que era a rainha, era cunhada de Faraó, e ele teve um filho, Genubate, verso 20, e ele ficou entre os filhos de Faraó. Mas quando ele soube que Davi tinha morrido, ele disse: Faraó, eu quero voltar. Mas o que está faltando? Nada, eu quero só voltar. E ele se tornou uma pedra no sapato de Salomão. Mesma coisa foi Rezon. E olha o que o verso 25 diz: este foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. A partir dali, né? Fez-lhe mal como Haddad. Aí Aías, o profeta, busca Jeroboão, faz as mesmas promessas que foram feitas a Davi e também a Salomão. E se ele cumprisse essas palavras do Senhor, seria abençoado. Olha aqui, ó. Verso 38 diz assim: se ouvires, está falando para Jeroboão, aliás, se ouvires tudo que eu te ordenar e andares nos meus caminhos, olha aqui, mesma coisa, eu serei contigo, diz o final do verso. Mas o verso 40, olha outra coisa ruim. Salomão procurou matar Jeroboão. Este, porém, se dispôs e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. E o final do capítulo 11 diz que Salomão morreu. Esta história ainda está no livro das histórias de Salomão, que nós não temos esse livro. E reinou por 40 anos, diz aqui. E descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou no seu lugar. Deus tinha dito e cumpriu a promessa: você vai ter um filho que vai reinar no seu lugar. Então, esse reino não será tirado de você, mas será tirado do seu filho. Então você preste atenção. É uma pena. É um capítulo muito triste esse. Mas a história continua.
não é? E eu queria orar com você, pedir sabedoria de Deus, para a gente não cair nas armadilhas do nosso inimigo vencido. Vamos orar? Pai bondoso, estamos terminando aqui o nosso programa e gostaríamos de colocar nossa vida nas Tuas mãos. Nós queremos não vencer o inimigo, nós queremos que o Senhor vença o inimigo por nós. Que o Senhor entre em nosso coração e nos dê forças, nos dê sabedoria, para não cairmos nas ciladas e não escolhermos outros deuses. Nosso coração precisa ser só Teu e nós queremos entregá-lo agora, honrando o Teu nome. Abençoe cada pessoa. Se alguém está passando um momento difícil de tentação, fortalece esse coração que deseja isso. Em nome de Cristo. Amém.